A gente vive cercado por acordos, né? Desde comprar um pão na padaria até, sei lá, abrir uma empresa. Mas o que é que realmente transforma uma promessa, uma conversa, em algo que tem força de lei? Hoje, a gente vai desmontar essa máquina para entender as peças que fazem ela funcionar. Pois é, a pergunta que fica é essa: o que exatamente dá peso legal para um acordo? Porque não é só uma questão de palavra, de honra. A lei, ela exige alguns ingredientes bem específicos, e são justamente esses ingredientes que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, todo acordo precisa ter as partes, claro. Mas no mundo do direito, os atores que entram em cena não são só pessoas de carne e osso. A lei foi lá e criou um outro tipo de participante, e entender quem é essa figura é o primeiro passo de tudo. Essa figura é a tal da pessoa jurídica. Pensa nela como se fosse um personagem novo, uma criação da lei. Um grupo de pessoas, ou até um conjunto de bens, pode ganhar uma identidade própria. Uma identidade capaz de fazer negócios, de ter propriedades, de assumir dívidas, tudo isso de forma independente de quem a criou. E aqui, olha, está o pulo do gato, a separação de patrimônios. Para uma pessoa física, as dívidas que ela contrai podem atingir todos os seus bens. Já na pessoa jurídica, uma coisa são os bens da empresa, outra, bem diferente, são os bens pessoais dos sócios. Essa proteção é o que dá coragem para tanta gente empreender, porque limita o risco pessoal. E isso não é só uma ideia, uma teoria. Está lá, preto no branco na nossa lei. Esse artigo do Código Civil deixa bem claro o princípio da autonomia patrimonial. É um pilar fundamental que sustenta a nossa economia, porque permite que o risco seja calculado e incentiva a criação de negócios, de empregos, de inovação. Ok, então a gente já conhece os atores. Mas e as ações deles? Quando é que o que eles fazem entra no radar do direito? Afinal, para a lei, tanto faz chove ou se faz sol. Ela só entra em campo quando um facto comum da vida se transforma num facto jurídico. Vamos entender como acontece essa mágica. Essa citação do Grande Pontes de Miranda é fantástica, né? A imagem é perfeita. A lei funciona como uma espécie de filtro. Ela olha para o mundo real, cheio de acontecimentos, e escolhe alguns que são importantes. A esses fatos, ela dá um colorido jurídico, ou seja, atribui consequências legais. O nascimento de um bebê, a compra de uma casa, são fatos que a lei pinta com as suas cores. E o Pontes de Miranda imaginou isso como uma escada. A famosa escada pontiana. Para um negócio jurídico ser perfeito, ele precisa subir 3 degraus. Primeiro degrau, a existência. O negócio aconteceu no mundo real, foi assinado um contrato. Segundo, a validade. Ele seguiu as regras do jogo, as partes eram capazes, o objeto era lícito. E o terceiro degrau, a eficácia. Ele já está pronto para produzir todos os seus efeitos. Só depois de subir os 3 degraus é que o negócio está completo. Agora, além do que está escrito nos códigos e nos contratos, existe uma camada invisível, uma regra de conduta que governa todas as relações. É um princípio tão fundamental que age como se fosse o sistema operacional de todo o direito. E esse princípio é a boa-fé objetiva. Atenção, aqui a gente não está falando de investigar a intenção da pessoa, se ela queria ou não prejudicar alguém. A questão é outra, é sobre um padrão de comportamento. A pergunta é: a atitude daquela parte foi honesta? Foi leal? Foi cooperativa? É o que se espera de qualquer pessoa agindo corretamente naquela situação. E essa boa-fé tem consequências bem práticas. Por exemplo, a suppressio e a surrectio. Imagina que num contrato de aluguel, o locador aceita receber o pagamento todo mês com 5 dias de atraso, sem reclamar. Com o tempo, ele perde o direito de cobrar multa por esse atraso específico. O direito dele foi suprimido pelo comportamento repetido, é a suppressio, e ao mesmo tempo nasce para o inquilino o direito de pagar com esses 5 dias de atraso, é a surrectio. O comportamento criou uma nova realidade. Outra consequência direta da boa-fé é a proibição do comportamento contraditório, o tal do venire contra factum proprium. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Ninguém pode se comportar de uma maneira que cria uma expectativa e depois agir de forma totalmente oposta, frustrando a confiança que gerou. É a proibição do morde e assopra jurídico. E tem também o famoso tu quoque, que em latim significa você também.
Basicamente impede que alguém que descumpriu uma regra do contrato venha depois exigir que a outra parte cumpra rigorosamente essa mesma regra. É uma questão de coerência. Se uma parte sujou as mãos, não pode exigir que a outra tenha as mãos limpas. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a base, vamos ver como é possível temperar os acordos. A lei nos dá algumas ferramentas para a gente poder controlar o quando, o se e o pra quê de um negócio. O segredo para a gente não confundir esses elementos é pensar na pergunta que cada um responde. O termo sempre responde quando. É um evento futuro, mas certo, vai acontecer. A condição responde se. É um evento futuro e incerto, pode ou não acontecer. E o encargo responde para quê. É uma obrigação, uma tarefa que vem junto com um benefício. São as cláusulas que dão toda a flexibilidade para os contratos. Lembra que a gente falou daquela separação super importante entre a empresa e os sócios? Pois é, essa regra é poderosa, mas ela não é um escudo absoluto para proteger quem age de má fé. A lei tem um mecanismo de segurança para isso. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando essa ferramenta que foi criada para incentivar a economia é usada para o mal, para esconder patrimônio, para dar golpe em credor? A justiça precisa ter uma resposta para isso. E a resposta é a desconsideração da personalidade jurídica. Em situações bem específicas de abuso, um juiz pode rasgar o véu que separa a empresa dos sócios. Isso acontece principalmente em 2 casos: o desvio de finalidade, quando a empresa é usada para um fim ilegal, e a confusão patrimonial, quando o dinheiro do sócio e o da empresa viram uma coisa só. Nessas horas, o património pessoal dos sócios pode sim ser usado para pagar as dívidas. E assim a gente fecha esse mergulho na estrutura dos acordos. No fim, fica a reflexão. Será que esses conceitos todos são só gaiolas, regras que limitam a gente? Ou será que são, na verdade, a própria planta baixa, o projeto que nos permite construir relações de confiança, fazer negócios e viver em sociedade? É a arquitetura que equilibra a nossa liberdade com a nossa responsabilidade.